Olá, amadinhos e amadinhas do Senhor. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tudo na paz? Mais um dia, né, que o Senhor nos concedeu e nós somos gratos ao Senhor. Se nós deitamos e amanhecemos porque o Senhor nos sustentou, o Senhor tem nos mantido de pé. E hoje eu quero falar sobre integridade, sobre fidelidade, sobre confiança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, agradecido seja a presença do Senhor. A nossa palavra hoje está no livro de Jó, capítulo 1, verso 6 até o 8. Amém? Vamos estar orando, pedindo a direção do Senhor para essa leitura, para que o Senhor venha revelar aos nossos corações aquilo que tem que ser revelado, né? Para que eu possa ser canal de bênção do Senhor para a sua vida. Vamos estar orando. Amado Deus, soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me encontro aqui diante da tua presença, nesse momento, gravando, Senhor, esse vídeo. E que essa mensagem, Senhor, ela venha trazer, Senhor, alimento para o teu povo. Para todo aquele, Senhor, que assistir esse vídeo, que possa sentir verdadeiramente a tua presença. Sentir, Senhor, que o Senhor é Deus das suas vidas. Deus, mostra, Senhor, com a tua glória nesse momento. Mostra com o teu poder. E nós declaramos, Senhor, que a nossa vida é do Senhor. E nós te amamos, te adoramos e te glorificamos. E perdoa, Senhor, as nossas falhas. E aumenta a nossa sabedoria e graça diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vai lá. Ativa o sininho lá, em nome de Senhor Jesus, se inscreva lá, né, no canal, é um canalzinho novo, né, que o Senhor tem nos abençoado, e o Senhor tem nos proporcionado para abençoar, né, a sua vida, e para mim também ser abençoada, né, para a honra e para a glória do santo nome do Senhor. Vamos lá, em nome de Jesus. Jó, capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que o Filho de Deus viera apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Aleluia. A gente observa que nós temos um acusador. E esse acusador, todos nós sabemos que é Satanás. Mas o meu objetivo hoje é falar sobre integridade, é falar sobre fidelidade a Deus, é falar sobre o testemunho da nossa vida. A gente olha para dentro da palavra de Deus e vê que Jó, ele não precisava tocar o sino, tocar trombeta, para falar os feitos deles, para falar o que ele fazia. Mas o próprio Deus dava testemunho de Jó. Deus diz: observar-te o meu servo Jó, homem sincero, homem temente a Deus, homem íntegro. E muitas pessoas, eles não esperam Deus dar o próprio testemunho deles, não.
Eles próprios que dá testemunho deles. Eles chegam, eles falam, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu coloquei a mão sobre o enfermo e ele ficou curado. Eu profetizei sobre a vida do irmãozinho e da irmãzinha e o milagre aconteceu. Mas nós temos que deixar o próprio Deus, ele dá testemunho de nós. Porque a palavra de Deus diz que quando nós fazemos uma coisa dessa, o nosso galardão, nós já ganhamos ali. A nossa recompensa, nós já ganhamos ali. E nós temos que deixar o próprio Deus falar em nosso coração. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Jó era um homem íntegro e ele era fiel a Deus. Ele procurava fazer o que era reto aos olhos de Deus. E a gente observa na palavra de Deus que não teve uma pessoa dentro da palavra de Deus que foi sincero, que foi correto diante do Senhor, que o Senhor deixou ele na mão. Conforme a gente vê hoje ser pregado um Deus ruim, um Deus bravo, um Deus que não perdoa. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, ele é Senhor da nossa vida. O nosso Deus é Ele que tem que governar a nossa vida. Porque quando nós deixamos Deus governar a nossa vida, governar a nossa casa, governar o nosso ministério, nós observamos o milagre de Deus na nossa vida. Nós observamos que Deus, ele faz o impossível tornar possível na nossa vida. Porque Jesus, ele disse assim, se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e será feito. Mas se a palavra de Deus estiver em nós e nós estiver em Deus, nós podemos pedir qualquer coisa e será feito. Mas quando eu digo qualquer coisa, que Jesus disse qualquer coisa, é quando nós oramos com o coração sábio, com o coração voltado para Deus. Porque nós sabemos que hoje nós vivemos numa terra, uma terra que está cheia de maldade, corrupção. A gente vê que o homem, ele vem se destruindo a dia após dia. A palavra de Deus diz que erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se o povo de Deus conhecesse a Escritura e conhecesse o poder de Deus, nós viveríamos num mundo melhor. E quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus e vemos o pecado de Sodoma e Gomorra, a gente vê que hoje não está diferente. E a gente vê que Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque os pecados deles eram muito. E nós temos que glorificar o Senhor porque nós temos hoje o nosso advogado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele que tem intercedido por nós diante de Deus, diante do Pai. Então, quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor, nós temos um advogado no céu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas as pessoas, eles têm esquecido disso. Ele tem esquecido da integridade de Deus. Ele tem esquecido que nós temos que pregar um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, mas um Deus que vê todas as coisas. Deus vê o meu e o teu coração. A gente olha para dentro da palavra de Deus e vê que quando Ezequiel teve o chamado de Deus,
E Deus mostrou ali, Ezequiel, ali a sua glória, Ezequiel ali, quando ele começou a ver aquelas imagens, era tão forte que ele não aguentava sobre as pernas dele, ele caiu. Ele desmaiou sobre a perna dele, sobre as pernas. Ele não aguentou. Mas o Espírito de Deus tocou nele, levantou ele e mostrou a glória dele. E ali na glória de Daniel, ali de Ezequiel, voltando atrás, a glória ali que Ezequiel viu do Senhor ali, Ezequiel ali, ele viu aquele ser que tinha olho para tudo quanto é lado. E ele fala ainda que esse ser não precisava virar para olhar, porque ele tinha vários olhos em todos os lados. É os olhos de Deus que está sobre a terra. Os olhos de Deus que está sobre mim e sobre você. Deus vê o meu coração e vê o teu coração. Deus vê a intenção do meu coração, Deus vê a intenção que eu tenho para com as pessoas, porque Deus vê todas as coisas. Deus vê a minha integridade para com ele e para com o meu irmão. E a gente vê hoje muitas pessoas pregando a palavra do Senhor, que eu não estou aqui para falar de pregadores que pregam mal a palavra do Senhor, não. Eu estou aqui para falar da integridade que Deus requer de cada um de nós. Mas eu vejo pessoas que pregam uma coisa e vivem outra. Eu vejo pessoas da glória a Deus só na igreja. Mas fora, cadê a glória de Deus, o qual nós temos que andar diante do Senhor dia após dia? Porque Deus, ele vê a nossa integridade, ele vê a nossa sinceridade. E a palavra do Senhor diz que ele procura adorador que adore em espírito e em verdade. Como está a nossa integridade para com Deus? Como está a nossa adoração para com Deus? Porque nós sabemos que Jesus está voltando. E o Senhor, ele quer topar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele quer topar uma igreja íntegra, uma igreja sincera, uma igreja fiel diante do Senhor. E aqui o próprio Deus, ele deu o testemunho de Jó. O qual testemunho Deus tem dado da minha e da tua vida? Como que Deus tem falado de mim e tem falado de você? Deus, ele tem que olhar para mim e falar assim: vê a minha serva Vanilda, mulher íntegra e fiel e temente a mim. Deus tem que falar com você, Maria, Joana, Fernanda, falar com você, Paulo, falar com você, Antônio, falar com você, Marcos, homem íntegro e fiel a Deus, mulheres íntegras e fiel a Deus. Será que Deus tem achado em você esse testemunho? Será que Deus tem visto você com que olhos? Com que testemunho? Que testemunho você tem dado sobre a terra? O que você tem feito nessa terra? Porque a gente vê as pessoas só falando que a coisa tá ruim, que a coisa tá assim, que a coisa tá assada, mas o que você tem feito para melhorar a sua vida? O que você tem feito para que Deus olhe para você da mesma maneira que olhava para Jó? A palavra do Senhor diz lá no livro de Ezequiel, vamos lá no livro de Ezequiel rapidinho aqui. Ezequiel 14, a partir do verso 12, que diz assim:
Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelar, então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Aleluia. Olha Jó entrando aí novamente. E aqui ainda entrou Noé e Daniel, homens temente e fiel a Deus. Lembra da história de Noé? Noé ali no meio daquele povo todo corrupto. Deus mandou ele construir a arca, ele não temeu, ele construiu aquela arca, mesmo as pessoas chamando ele de louco, chamando ele de sei lá, de vários nomes, mas ele ali, ele se manteve diante do Senhor e fez a vontade do Senhor. E a gente olha Daniel ali naquela terra estranha, naquela terra de idólatra, de idolatria. Daniel ali, ele se manteve fiel diante do Senhor. E a gente olha Jó no meio daquela dificuldade, que ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a confiança no Senhor. E a gente olha o que essas pessoas passaram, e muita gente olha e fala assim: nesse mundo de hoje é difícil servir a Deus. É, Jesus. As pessoas falam isso. No mundo de hoje é muito difícil servir a Deus. E servir a Deus numa terra estranha de idolatria, conforme Daniel serviu. Será que era fácil? E servir a Deus na época de Noé, aquela terra corrupta ali, ele sendo chamado de louco, a família dele de maluco, porque ele ia construir uma arca no lugar onde não tinha nem rio perto. Que chuva que ele estava esperando. Mas ele serviu a Deus. Imagina Jó. Mas ele foi temente a Deus, homem íntegro e fiel a Deus. Deus disse que para Ezequiel que a terra estava corrupta e ia reter, né? O pão, ia enviar a peste, várias outras coisas. Mas mesmo que tivesse esses 3 justos naquela terra, ele ia livrar apenas aquele justo. E Deus está livrando você de passar por tanta dificuldade. Porque Jesus te ama. Porque Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus é grande demais para com você. E quantas das vezes você olha e você fala assim: meu Deus, está tão difícil. Será que Deus me ama? Ele te ama sim. Ele te ama. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o próprio Filho dele para salvar a mim e salvar você. E Jesus, ele disse ainda que era para nós não se preocupar, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Ele disse que na casa do Pai há muitas moradas. Ele disse que se não tivesse morada, ele teria dito, mas ele ia preparar lugar. E se ele fosse e nós preparássemos o lugar dele no nosso coração, ele viria para nós.
e nos levaria para junto dele, para que aonde ele estivesse, nós estejasse também. E quem não quer morar com o Senhor, né? Quem não quer passar a vida eterna com o Senhor? Mas para nós ter essa esperança, nós passar a vida eterna com o Senhor, nós temos que ser íntegra e fiel e temente a Deus. O segredo é integridade. O segredo é fidelidade ao Senhor. Ser fiel a Deus em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida. E nós temos que perguntar a Deus: Senhor, qual área da minha vida que tem que melhorar? Que área da minha vida que está errado diante de Ti? Para que eu possa me consertar diante do Senhor. E com certeza o Senhor, Ele vai mostrar o que precisa de conserto e vai te dar vitória. Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus te ama. Deus te ama muito e Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer te dar vitória. Mas para Deus te dar a vitória, você precisa ter um concerto com o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor. Senhor, a partir de hoje, Senhor, aquele pecado que eu fazia, eu não vou fazer mais. Aquele jeito de eu falar, aquelas palavras, eu não vou falar mais. Mas, Senhor, mas para que isso aconteça, eu preciso da tua ajuda. Fala para Deus que você precisa da ajuda dele. Se coloca na dependência dele, fala que você depende dele, que você precisa dele. Aleluia. Re de manto e de canto e canabanai, ri de canto e caná. Ah, Jesus da glória. E com certeza o Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer o milagre que você precisa para você ter vitória. E principalmente alcançar a vida eterna com o Senhor. Porque o Senhor tem que ver em nós integridade e sinceridade diante dele. Amém? E que Deus os abençoe e que Deus possa, colocar no teu coração o desejo de servir a ele, porque é bom. Servir a Deus é maravilhoso. É bom demais servir a Deus. Ser feliz com Deus é a felicidade completa. A felicidade completa nós só temos em Cristo Jesus. Porque eu só encontrei a minha felicidade completa quando eu decidi ser íntegra, ser fiel e sincera diante do Senhor. Porque quando a gente decide isso na nossa vida, tudo que está torto o Senhor vai colocando no seu devido lugar. Tudo que precisa ser tirado, o Senhor, Ele vai tirando dia após dia. E é assim que Ele faz na nossa vida. Ele vai nos moldando. Nós somos como um diamante bruto. Que cada dia o Senhor vai nos lapidando. Cada areazinha que Ele vai lapidando, cada cantinho, aquele brilho vai surgindo. Aquele brilho vai surgindo, até chegar ao ponto do diamante estar todo brilhando e lapidado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, E que Deus venha abençoar e aquilo que eu não consegui falar, colocar, que o Senhor venha colocar no teu coração e te dê a vitória em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, o segredo da vitória é integridade e sinceridade diante do Senhor e diante de todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e glorificado seja o nome do Senhor. E que Deus vos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça descer sobre ti a glória dele neste dia. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.